Né? É. Não, isso foi ela que pegou esse anel de 10 rodopa e tá. Não. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Bendita tu és, Senhor, e bendita é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, a Maria concebida sem pecado, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Walter está presente aqui. Item do Senhor. Tudo bem com os senhores aí em casa? Dona Irene, Marcela, Cristiane? Tudo em paz, né? Ótimo. Então, meus queridos, até que não demorou não, né? Chegamos à nossa última aula de liturgia. Hoje nós encerramos liturgia. Hoje nós encerramos liturgia. São 2 aulas, mas hoje nós encerramos a liturgia. Não. Marcelo é só amanhã, 2 aulas dele. Eu troquei com Marcela e eu vou dar 2 aulas hoje, ele vai dar 2 amanhã. Antes de nós iniciarmos a Santa Missa, vamos olhar a prova para a gente comentar. Deixa eu pegar ela aqui. Então, vamos ver aqui, rapidamente. Nós vamos comentar a prova para vocês verem que não estava muito difícil, não. Então, vamos lá. A primeira questão da prova era assim: marque a alternativa que melhor complete o espaço. Aí tem assim: segundo a Sacrosanto Concilium, no parágrafo 7, número 7, a liturgia é considerada exercício da função. Aí tinha um espaço, né? De Cristo. Aí você ia completar com ministerial, sacerdotal, primacial ou trinitário. Sacerdotal. Aqui nós falamos que é o coração do que é liturgia na Sacrosanto Concilium. Está aqui. Exercício da função sacerdotal de Cristo. Cristo como sacerdote. Essa eu acredito que ninguém errou, não. A segunda questão era assim: marque a opção correta. Quais aspectos o concílio trouxe quanto à participação dos fiéis? Consciente, ativa e frutuosa, consciente, ativa e revolucionária, consciente, frutuosa e normativa ou nenhuma das alternativas? No texto que nós lemos, né, do próprio da Sacrosanto Concilium, havia essa definição de que o concílio trouxe uma participação dos fiéis de forma consciente, ativa e frutuosa. Agora que eu estou vendo que meu áudio aqui está desligado. Mas é o meu aqui. Vocês estão me escutando aí em casa, belezinha, né? Tá, João? A terceira questão era assim: marque a afirmação incorreta. A liturgia é composta apenas por partes imutáveis. Isso é correto ou incorreto? Incorreto, porque a liturgia também tem partes mutáveis, né? Então, ela não é composta apenas por partes imutáveis. O que nós temos de imutável na liturgia? Vocês saberiam me dizer? Por exemplo? A narrativa da ceia do Senhor, da consagração do pão.
Tomai todos e comei. As palavras de Jesus. Nunca mudam. Um exemplo é isso. A outra afirmação vinha falando assim: regular a sagrada liturgia compete apenas à autoridade da Igreja, a qual reside na Sé Apostólica. É correta? É correta. Por isso que nós marcamos. Que era para marcar a alternativa incorreta. E aí, o ofício divino consagra pelo louvor a Deus o curso do tempo. É uma afirmação correta. O concílio possibilitou a vivência sacramental na língua vernácula. Correta. A próxima questão. Qual é a cor predominante do advento, a cor litúrgica? Roxo. Uai. A próxima também estava bem fácil. O ano litúrgico se inicia no primeiro domingo de advento. Eu poderia ter feito a seguinte questão. Eu até pensei, eu falei assim, não vou fazer isso pega, não. Quando termina o ano litúrgico? No dia de Cristo Rei, no sábado da 34ª semana do tempo comum. Aí eu tinha consciência que seria um pega e que muita gente ia marcar Cristo Rei. Mas o ano litúrgico termina no sábado, na hora nova da 34ª semana do tempo comum. O dia dos fiéis difuntos é classificado como solenidade, comemoração, festa ou memória. Comemoração. Pertence ao ritual do matrimônio. Aspersão da Assembleia? Não. Súplica litânica? O que é súplica litânica? Ladainha. Bênção nupcial? Sim. Investidura dos nubentes? Isso daqui eu tirei da minha cabeça, né? É chamado domingo letare, o domingo, o quarto domingo do tempo da quaresma. Porque o terceiro domingo do tempo do advento é chamado de Gaudete. De acordo com a Sacrosanto Concílio, ao bispo deve considerar-se como o sumo sacerdote do seu rebanho. Isso que diz o Sacrosanto Concílio para nós. Ainda de acordo com o documento, a Igreja reconhece como canto próprio da liturgia romana o canto gregoriano. A liturgia é considerada um espetáculo sagrado? Sim ou não? Não, é falso. Trata-se de liturgia como serviço feito ao povo ou prestado para o bem comum, ou serviço feito ao povo ou prestado para o bem individual? A liturgia é sempre comunitária. Constituem-se pertencentes ao grupo dos livros litúrgicos, exceto a encíclica. A encíclica é documento do Papa, né? O cerimonial dos bispos contém as celebrações em que não há interveniência do bispo. A afirmação está errada ou correta? Errada, porque há a interveniência do bispo. Os prenotanda constituem-se sendo uma introdução bíblico-teológica e pastoral do próprio sacramento que ali vai ser vivenciado. Os livros litúrgicos asseguram que a celebração é eclesial e não expressão esporádica da fé de um grupo. Isso está certo ou está errado? Está certo. Na celebração da missa do Crisma, o óleo dos enfermos e dos catecúmenos, ele é consagrado ou ele é abençoado? É abençoado. Aqui a afirmação vinha dizendo que era consagrado e que o do Crisma era abençoado. Eu inverti. E por isso que a afirmação está errada. Correta. Fazem parte do rito batismo os seguintes, exceto unção dos enfermos. Não tem nem o que dizer, né? A confirmação é um sacramento que possui uma relação específica com o dom do Espírito Santo. Isso aqui, mais que evidente, né? É onde é infundido. Nós recebemos infusos os 7 dons do Espírito Santo. Celebrando o mistério de Cristo, bem como nas celebrações da Virgem Maria e dos santos,
As celebrações se distinguem segundo sua importância em solenidade, festa e memória. Está certo ou está errado? Está certo ou está errado? Solenidade, festa e memória, para celebrar os santos, as festas do Senhor. Está certo ou errado? Está correto. Correto. Uma festa de Nossa Senhora, como de Cristo, como, enfim, dos outros santos, pode ser ou solenidade ou festa ou memória. O domingo é também chamado de Dia do Senhor. A solenidade da Ascensão do Senhor pertence ao tempo da Páscoa. Uma festa pode ser considerada facultativa ou obrigatória? Esta aqui foi o pega de muita gente. Uma festa, ela nunca é facultativa ou obrigada. Ela nunca é facultativa. Ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Claro que aqui nós estamos excluindo o domingo. Né? Se uma festa cai no domingo, se reza. Mas não é que ela se tornou facultativa, porque o domingo tem precedência sobre ela. Mas o que caracteriza como obrigatório ou facultativa são as memórias. As seguintes solenidades possuem o que chamamos de oitavas. É apenas Natal e Páscoa que tem oitavas. E as primeiras vésperas são celebradas nas solenidades. Solenidades que possuem as primeiras vésperas. E é isso da prova. Fácil, fácil, fácil. Doce, doce, doce. Igual a papai. Igualmente. Desculpa, professor, eu errei aquela. Oi? Eu errei aquela também. Que vergonha. Podia Não ter lido podia. mais, prestado mais atenção. Gente, então, vamos pegar aí na página 7 do nosso material, para a gente começar a ver a missa passo por passo e assim finalizar o nosso conteúdo. Então, os ritos iniciais, como eu disse para os senhores, ele é composto pela entrada, pela saudação ao altar e ao povo, pelo ato penitencial, o Kyrie, o Glória e a oração escolérica. Então, olha aqui. Primeira coisa que vem dizendo aqui, página 7. A finalidade dos ritos é fazer com que os fiéis, reunindo-se em assembleia, constituam uma comunhão e se disponham para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. É isso daqui que serve nos ritos. É para isso que servem os ritos. Então, a entrada. A finalidade desse canto, entrada, é abrir a celebração. E aqui a gente tem uma grande catequese que a gente tem que incutir na cabeça da gente e na cabeça do povo nas nossas comunidades. Olha, o canto de entrada não tem a função de acolher ninguém. Vamos ficar de pé para acolhermos o presidente de celebração, sua equipe celebrar aqui. Vamos ficar de pé para acolher o seu... Não é, a função do canto de entrada não é acolher. A função do canto de entrada é abrir a celebração. Então, se tiver comentário, qual é o comentário ideal que a gente deve fazer? Temos de pé e iniciamos a Santa Missa. Ou algo assim. Não é a função, não é acolher. É abrir a celebração, iniciar. Promover a união da Assembleia, introduzir no mistério do tempo litúrgico da festa e acompanhar a procissão do sacerdote e dos ministros. Aí aqui vem dizendo, né, que o canto ele é alternado pelo coral e pelo povo, ou também só pelo grupo dos cantores. E aí, nós temos o seguinte, não havendo canto de entrada, a antífona proposta do missal é recitada pelos fiéis. Que antífona é essa? É o que nós chamamos de antífona de entrada. No missal, vem sempre essa antífona de entrada. E para que ela serve?
Não tem canto. Quando não tem canto de entrada, vou dizer uma das opções que se pode fazer. Quando o sacerdote chega no altar, ele, em conjunto com a Assembleia, ou ele sozinho, diz a antífona de entrada. Por exemplo, vou pegar aqui um estado. A antífona de entrada do dia 19 de dezembro. Aquele que há de vir chegará sem demora, e já não haverá mais temor entre nós, porque ele é o nosso Senhor. Na maioria das vezes, as antífonas de entrada são inspirações bíblicas. Então, de passagens bíblicas. Então, quando não se tem um canto de entrada, o presidente de celebração, junto com a equipe celebrativa, se entrarem em silêncio, depois dele saudar o altar, beijar o altar, no caso, né? Depois dele beijar o altar, se pronuncia a antífona de entrada que tem aqui em missão. Bom? Ou com a assembleia toda dizendo, e geralmente a liturgia diária vem a antífona de entrada. Ou sozinho. Então, a antífona de entrada tem a função. Não tendo canto de entrada, ela é lida. Ela é lida. Saudação ao altar e ao povo reunido. Olha o que vem dizendo a rubrica. Reunido o povo, o sacerdote dirige-se com os ministros ao altar, enquanto se executa o canto de entrada. Chegando ao altar, faz com os ministros uma profunda inclinação. Beija o altar em sinal de veneração, e se for oportuno, incensa a cruz no altar. Depois se dirige com os ministros à cadeira. Terminado o canto de entrada, os sacerdotes e os fiéis, todos de pé, fazem o sinal da cruz, enquanto o sacerdote, voltado para o povo, diz. Então, lembram aquela questão de que a missa é diálogo? Olha o diálogo aqui, a característica da missa ser diálogo. Então, o padre vai chegar lá no altar, beijar o altar. Primeiro entrou, fez a reverência, beijou o altar, chegou na cadeira, ou, né, tudo mais, chegou na cadeira. Em nome do Pai, o Padre sozinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Assembleia aclama, amém. Tanto que tem aqui, o povo responde, amém. Esse texto que eu passei para vocês são as rubricas iguaizinhas estão ali no missal. Então, o texto é integral. Depois disso, vem o ato penitencial, né? O sacerdote convida para o ato penitencial, que após breve pausa de silêncio, é realizado por toda a Assembleia através de uma fórmula de confissão geral e concluído pela absolvição do sacerdote. Aí está em negrito isso aí, ó. Tal absolvição, a absolvição da missa, não possui eficácia do sacramento penitência. Então, para que eu tenha o perdão daquele pecado que eu cometi mortalmente, é preciso que eu recorra à confissão auricular, ao sacramento da penitência. A absolvição do padre na missa não me purifica dos pecados. Aos domingos, particularmente no tempo pascal, pode, por vezes, benzer a água e aspergir sobre o fogo. Se você já tiver essa oportunidade de ver, isso é possível, é até louvável que se faça. Então, aí, eu coloquei os exemplos de ato penitencial. O primeiro é o confesso. O confítero, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, e batendo no peito dizem, por minha culpa, minha tão grande culpa. Lembrem-se, antes dessa nova edição missal, nós batíamos no peito e falávamos apenas 2 vezes, né? Minha culpa, minha tão grande culpa. Agora, com essa nova edição, nós seguimos aquilo que no latim é previsto. Minha culpa, minha máxima culpa. Minha culpa, minha tão grande culpa. 3 vezes, tá bom? Se diz. E aí continua. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor.
Qualquer dúvida dos senhores aí em casa, podem me interromper, abrir o microfone, tá joia? Também temos outra opção de ato penitencial. E qual seria? Essa daqui. O sacerdote diz assim, talvez, onde usa folheto, é comum os senhores verem essa opção de ato penitencial também. O sacerdote diz, tende compaixão de nosso Senhor. E o povo responde, porque somos pecadores. Aí o sacerdote diz, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E o povo, e dai-nos a vossas salvas. E aí, tal como depois de rezar o confípero, vem a absolvição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Mas nós também temos uma terceira opção de ato penitencial, que é o que a gente chama de cumprido, o grande, né? Que é o que vem essas 3 invocações. Senhor, por exemplo, aí nós temos aqui esse exemplo. Senhor, que vier salvar os corações arrependidos, tem piedade de nós. Aí o povo aclama, Senhor, tem piedade de nós. Mas lembrando que isso aqui tudo pode ser cantado. Bom? E depois nós temos aí o Kyrie ou Senhor tem de piedade. Por quê? Se reza ou se canta o confíteo, o confesso ou o tem de compaixão de nosso Senhor, obrigatoriamente, depois da absolvição, o padre ou o grupo de cantores tem que puxar o Senhor tem de piedade de nós. Que o povo responde, Senhor tem de piedade de nós. Ou cantado ou rezado. Então, se reza o confesso, ou se reza o tem de compaixão de nosso Senhor, em seguida vem a absolvição e posterior à absolvição vem o Senhor tem de piedade de nós. Simples. Só isso mesmo. Senhor tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Ou Kyrie eleison. Cristo eleison. Kyrie eleison. Tá bom? Isso é em grego. Isso, Kyrie é grego. Isso daí, porque a nossa liturgia, a nossa tradição cristã se utiliza de algumas línguas, né? Como, por exemplo, o hebraico, o aramaico, o grego. O Novo Testamento foi todo escrito em grego. E algumas partes do Antigo Testamento também foram escritas em grego. Então, é um retorno àquela fonte original, de onde tudo partiu também. Tal como nós também temos um apreço grande pelo latim. Depois disso, né, passado o ato penitencial, e uma característica do ato penitencial muito marcante que a gente vem se esquecendo, não é pedir perdão dos pecados. Não é só isso. É a gente reconhecer a nossa miséria. É a gente reconhecer a nossa pequenez. É a gente reconhecer a nossa fragilidade, a grandeza que Deus é. Reconhecer o nosso pecado diante da grandeza de Deus. E às vezes isso vem se passando por esquecido diante de nós. Então, o ato penitencial, ele é um ato de humildade. Por que, Lucas, um ato de humildade? Porque é um reconhecimento daquilo que nós somos. Nada. Depois disso, nós temos o Glória. O Glória, que é um hino antiguíssimo, né? E aí vem aí explicando Glória nessas frases aí seguintes. O Glória é um hino antiquíssimo e venerável, pelo qual a Igreja, congregada do Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus, Pai e ao Cordeiro. O texto deste hino, prestem bastante atenção nisso aqui. Isso aqui é orientação do missal. O texto deste hino não pode ser substituído por outro. Por quê? Teve um tempo, e as cabecinhas mais experientes aqui vão... E eu peguei esse tempo, onde o que era glória para nós na missa? Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Era isso. Ou então, aleluia, 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 aleluia. Senhor, era isso que era glória. Era isso que era um de louvor. Apenas. Citava as 3 pessoas da Santíssima Trindade, ficava só por isso mesmo.
Mas a riqueza do texto do Glória é totalmente esquecida. E quando é que Glória começou a ficar conhecido? Foi com uma cantora. E isso a gente tem que se inclinar à renovação carismática. E agradecer. Eliana Ribeiro. Glória a Deus nas alturas. Foi quando foi incutindo na cabeça das paróquias, do povo, das comunidades, a importância de cantar o texto integralmente. De cantar o texto integralmente. Foi aí que foi surgindo isso. Mas antes disso, nós já tínhamos composições da irmã Miriam, Frei Joel Costa. Nós já tínhamos muitas outras composições, mas que eram deixadas de lado, umas vezes pela pressa, para que terminasse mais rápido, outras vezes por desleixo ou falta de conhecimento. Mas o texto do Glória não pode ser substituído por outro. Entoado pelo sacerdote, ou se for o caso, pelo cantor ou grupo de cantores, é cantado por toda a assembleia ou pelo povo que o alterna com um grupo de cantores ou pelo próprio grupo de cantores. Importa é ser cantado ou rezado. Se não for cantado, deve ser recitado por todos juntos ou por dois coros dialogando entre si. É cantado ou recitado aos domingos, exceto no tempo do Advento e da Quaresma, nas solenidades e festas, e ainda em celebrações especiais mais solenes. O que, por exemplo? Uma ordenação, né? Enfim, uma missa mais solene que se tem, encerramento de um jubileu, finados, jamais. Finados não tem. Finados não tem glória. Porque finados é comemoração. Aí vem as regras específicas para finados. Pode. Fica uma forma que fica como opcional. Mas... Então aí vem o texto integral. Precisamos lê-lo ou os senhores têm consciência de qual é o texto do Glória? Precisa ler não ou precisa? Precisa? Então vamos ler, né, Dona Maria Geral? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele. Quem é que fala essa frase aqui? Na Bíblia. Essa frase é bíblica. Não se lembram? Nós estamos chegando, né? Nós estamos chegando no tempo em que essa frase vai ser lida no Evangelho. Natal, gente. Mas é pronunciado pela boca de quem? Dos anjos. Os anjos é que cantam. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. E aí vem a continuação. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Correto? Certíssimo? Eu queria falar com vocês, era uma coisa que... Agora deixa eu encontrar aqui. Grafar aqui nos gestos e posições. Ai, porque é tanta coisa aqui, meu Deus.
Seu Celso está dormindo? Gente, eu quero achar aqui que isso é importante. É sobre a inclinação. É aqui, as vestes sagradas, diversas formas, né? Funções. Isso era importante, mas eu queria falar com os senhores. Pesquisa aí para mim, Fernando, no chat GPT, que vai me dizer o número. É onde é que fala dos gestos e posições na missa, na introdução geral do missal romano. Já tá achando essa página aqui? Nosso tempo é curto. E eu quero ir bem no texto, ao pé da letra, para que eu não corra. 42, 3 e 4. 42? Hã? Isso. Agora vocês têm que escolher um lanche de boa lá na minha. Não, é meu óculos. Tá? Não. Cheio. Mas não era aqui ainda. É porque eu quero a parte que fala da inclinação, quando se inclina ao nome de Nossa Senhora, enfim. Mas na hora do intervalo eu procuro. Pode procurar aí. Pode procurar, por favor. Enquanto isso, nós vamos continuando aqui. Na hora que a gente quer as coisas, coisa em conta, né? Enfim, e depois eu volto aqui no Glória para mim. Pois não. Não se tem nenhuma nota quanto a isso. É mais piedade popular. É mais fruto da piedade do povo, mas não se tem nenhuma norma falando que deve se entender. A única coisa que acontece é que quando o bispo passa, ele passa fazendo o sinal da cruz, correto? E aí a gente. Outra coisa também é que vamos perdendo na piedade, que também é piedade, é a água benta. Quando nós somos despedidos com a água benta, a gente também traz o sinal da cruz. Outra coisa também, mas que nós vamos ver ali, por exemplo, na missa do jubileu teve isso. O bispo, depois que o diácono proclama o evangelho e que o diácono leva o evangeliário ao bispo, para o bispo oscular beijar, o bispo pode tomar o evangeliário e abençoar o povo. Isso aqui não é para o povo bater pau. Isso aqui é para o povo traçar sobre si o sinal da cruz. Então, o bispo ele nos abençoa com o evangeliário e nós traçamos sobre nós o sinal da cruz. Perfeito? E aí, gente, nós vamos então para orar depois do hino de louvor, a oração colérica. A seguir, o sacerdote convida o povo a rezar. Todos se conservam em silêncio com o sacerdote por alguns instantes, tomando consciência de que estão na presença de Deus e formulando interiormente seus pedidos. A oração coleta exprime a índole da celebração. O que isso quer dizer? Aquele silêncio da oração coleta não é à toa. É como se aquele silêncio fosse o sacerdote passando com a cestinha e recolhendo tudo aquilo que você está pedindo no íntimo do seu coração. Por isso que tem aquele silêncio. Oremos. E aí faz aquele silêncio. Aí é o momento de você falar assim, oh meu Deus, me ajuda a ser mais bonito, eu sou tão feio. Faz o seu pedido, né? Brincadeira. Ganha na Mega Sena. Mas assim, é o momento de você apresentar seus pedidos a Deus. Aquele momento de silêncio que ele se tem. Certo? E aí, ao final da oração, o povo aclama. Amém.
E assim nós entramos na liturgia da palavra. A parte principal da liturgia da palavra é composta pelas leituras da Sagrada Escritura e pelos cantos que ocorrem entre elas. Quando é que ocorrem esses cantos dentro da liturgia da palavra? Salmo e aclamação evangélica. Não vou dizer aleluia, porque na quaresma não se tem aleluia. Então, a melhor fórmula, a melhor definição é aclamação evangélica. Então, outros elementos que são importantíssimos dentro da liturgia da palavra. O silêncio. Porque se o povo está terecuteco, ninguém ouve o que está sendo proclamado. O silêncio aqui não é só um silêncio entre uma leitura e outra. É o silêncio até mesmo durante as leituras, onde a gente para, escuta e presta atenção. E aqui nós caímos, já que a gente está falando das leituras, num ponto interessante. Se a leitura não é bem proclamada pelo leitor, se ela não é bem preparada, ela não alcança o seu fruto. Por isso que nem todo ser leitor não é por vontade, não é igual passar a cestinha da coleta. Infelizmente é isso. Ser leitor, tem coleta da Dona Maria. Ser leitor é preciso ter dom, é preciso ter carisma. Porque se vai uma pessoa que não lê bem, vamos ser claro, né, já que a gente está dentro de uma sala de aula. Se vai uma pessoa que não lê bem, que lê mal, respeita como, respeita aquilo, a gente não entende leitura. E não é todo mundo que tem acesso à liturgia na mão, ou no celular, ou que teve a oportunidade de, em casa, ter visto a liturgia da palavra antes. Então, é preciso ler bem, é preciso proclamar bem a palavra. Do contrário. Ou então lê depressa demais, né? Senhora, Dona Denise. Lê depressa demais, né? Também, nossa, que Uai, tristeza. lê depressa demais, mas a gente fica perdido, É né? triste. Galera, vem falar com o Senhor, ele nem respondeu, graças a Deus. Então, aí, outro elemento importante são as leituras bíblicas. Mediante as leituras, é preparada para os fiéis a mesa da palavra de Deus. E abrem-se para eles os tesouros da Bíblia. Não é permitido trocar as leituras e o salmo responsorial, constituídos da palavra de Deus, por outros textos não bíblicos. Ah, Lucas, é tão bonita aquela música, Senhor, eu sei que tu me sondas, ela é inspirada num salmo, pode cantar ela em vez? Não pode, gente. Vi isso num vídeo de casamento esses dias. Na hora do salmo, a cantora foi lá e cantou, Senhor, eu sei que tu me sondas. Não é permitido. Não se troca a palavra de Deus, não se troca o texto bíblico, que é aprovado pela Conferência Episcopal, por uma música. Não se troca. Você pode pôr melodia no salmo, mas você não pode fazer uma música da sua cabeça, inspirada naquele salmo, e colocar no lugar do salmo, ali na liturgia da palavra. Então, as leituras são proclamadas pelo leitor e o evangelho, porém, é anunciado pelo diácono ou pelo sacerdote. A proclamação do evangelho constitui o ponto alto da liturgia da palavra. Então, se me perguntasse, qual é o coração da liturgia da palavra? O evangelho. Bora logo. Que é a vida de Cristo, propriamente dito. Oi? Por isso em pé. 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 Salmo. O salmo responsorial de preferência será cantado, ao menos que se refere ao refrão do povo. Assim, o salmista ou o cantor do salmo, do ambão, ou outro lugar adequado, profere os versículos do salmo, enquanto toda a assembleia escuta sentada. E aí vem uma crítica que eu faço a melodias que às vezes não convidam à resposta do povo. Podem ser melodias lindíssimas, que fazem igual um eletrocardiograma, né? Vem aqui, sobe aqui, desce aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Pode ser lindo,
mas não se tem a participação do povo. E o salmo é do povo. Não é propriedade dos cantores. E às vezes a gente cai no grande erro de fazer com que seja o meu ato de estrelismo, né? Porque está todo mundo prestando atenção, todo mundo parado, todo mundo quieto. Então é a hora que eu tenho que reinar. E raramente fica bom. É tão bonito um salmo, às vezes, uma melodia simplesinha, mas que a Assembleia é espírita. É correto, como aqui vem dizendo, o refrão, no caso, como aqui vem dizendo, o salmo responsorial de preferência será cantado, ao menos no que se refere ao refrão. Eu gosto muito de um salmo cantado, mas eu sou muito assim. Tem dias e tem dias. Tem dia que tem que ser tudo rezado. Pelo amor de Deus, também, né? Não dá. Mas isso é uma crítica minha, um ponto de vista. Se o salmo não puder ser cantado, seja recitado do modo mais apto para favorecer a meditação da palavra de Deus. A aclamação, antes da proclamação do Evangelho. Tal aclamação constitui um rito ou ação por si mesma. Na verdade, a aclamação do Evangelho é um espetáculo, no sentido positivo da palavra. Porque é um momento que a Assembleia se levanta para aclamar aquela boa nova que vai ser proclamada. E olha para vocês verem, vou narrar como uma crônica. E vai adentrando um jovem com um turíbulo de ouro na mão, trazendo aquela fumaça de perfume, e vem velas iluminando o caminho, iluminando até ao redor da palavra de Deus que vai ser. É uma apoteose a aclamação do Evangelho. Se a gente for para prestar atenção nas nossas missas. E de fato tem que ser, porque é mostrando a grandiosidade da boa nova de Jesus, que é o Santo Evangelho. Então, a aclamação evangélica é cantada por todos, de pé, né? Então, quando o cantor fala, você já levanta. Porque às vezes a gente tem o costume, né? Principalmente na Bíblia, a gente espera o padre. Não. O padre levanta. A gente quando já começa, a gente já do aleluia, a gente já levanta para aclamar o evangelho. Esse cara, né? Sabe que aclama o evangelho de pé e cantando. Então, se não for cantando, e aqui a gente, não sei se aqui fala, mas como não se canta a aclamação do evangelho, ela é recitada, tal como sabe. Então, aí vai chegar alguém e vai falar, por exemplo, aleluia, aleluia, aleluia. E aí vocês vão responder, aleluia, aleluia, aleluia. Aí vai vir o versículo do Evangelho, o verso do Evangelho. Por exemplo, felizes os puros de coração, que eles verão a Deus. Aí depois que termina, que o leitor termina de ler esse verso do Evangelho, aí a Assembleia aclama novamente. Aleluia, aleluia. E o mesmo se dá quando é a mesma. E que se tem o louvor a voz ao Cristo. É muito difícil de cantar. Mas a gente tem que ter consciência de que existe missa rezada. Existe missa sem canto. O canto, ele é importante, mas ele não é necessário. Necessário são outras coisas para missa. É pão, é vinho, é padre. É isso que é necessário para a missa. O canto é importante, mas sem o canto, há missa. Mas sem pão e sem vinho, não há missa. Sem padre, não há missa. Mas sem canto, há missa. É missa seca que a gente chama. O silêncio incomoda. O silêncio perturba a gente. E eu sou apaixonado por isso. É como o salmo, né? Quando ele é cantado a capela, é tão bonito. É bonito também. Os instrumentos têm sua beleza, mas a voz também por si só tem sua beleza.
Tu tem sabedoria. Bom, isso vai de cada lugar. Passou a pandemia, né? O álcool em gel tem seus pontos positivos, né? Mas assim, você vai no mercado. Vamos ser transparentes. Você vai no mercado, você usa álcool em gel? Eu faço parte do. Então, tem uma coisa que eu não estava pensando. Não, mas não pensando, tem o bar que eu não faço. E igual. Cuidado, senão a gente vai fazendo álcool em gel um rito da missa, viu? Um rito da missa. E se não tiver álcool em gel, não tem missa. Cuidado. O álcool em gel teve sua importância lá nos tempos de pandemia. Mas hoje em dia a gente abraça, beija, cheira uns aos outros e ninguém lembra. Aí na missa a gente lembra, né? A gente vai colocando uns empecilhos na missa às vezes. Mas cuidado que nós não vai fazendo. Se tiver, não prejudique em nada. Mas também a gente não pode dizer, ai, tem que ter. Não, não tem que ter. Se tiver, tem. Se tiver, tem. Tem que ter pão vinho. Tem que ter pão. Pão, vinho e pouco de água. Porque esqueci desse pouco de água. Nós vamos chegar nessa. Pois não. É, tem isso também. Mas só que quando tá na rua, ninguém lembra de passar uma em na mão com nenhum pacote salgadinho. Ah. Então, no tempo da quaresma, no lugar da aleluia, canta-se o versículo antes do evangelho proposto no lecionário. Pode-se cantar também um segundo salmo ou trato, como se encontra no gradual. O gradual foi um livro usado antigamente, muito usado antigamente, onde se tinha cantos já melodiados para que se utilizasse na Sagrada Eucaristia. Gradual? Gradual é um livro antigo, é tipo um hino, um livro só de cantos. Já vem com partitura, já vem com tudo, e todo inspirado na Bíblia. O aleluia ou versículo antes do evangelho podem ser omitidos quando não são cantados. Então, o próximo ponto é a sequência, virando a página. Vocês lembram que dia que se tem sequência? Vocês lembram o que é sequência? Sequência. Nós temos atualmente, deixa eu ver. Quando que nós temos? Vamos iniciar o Natal. Nós temos sequência no Natal? Não tem. Tem-se as caminhas. Mas só que, se vocês quiserem pesquisar ele, mas eu não vou dar uma aqui. Nós temos calenda de Natal. Mas só que não entra nem dentro do lecionário. Tem salvo aqui, nessa edição nova tem. Mas, enfim, vou explicar. Vamos às sequências mesmo. Sequência que nós temos. Páscoa. Alguém lembra da sequência de Páscoa? O início? Cantai cristãos afinal, salve ao vítima pascal, sempre no centro Cristo, abrimos do Pai lá dentro. Sequência de passo. Depois disso,
Nós temos uma outra solenidade de consequência. Pentecostes. Como que é a sequência de Pentecostes? Espírito de Deus, enviar os céus. É a sequência de Pentecostes. Senhora, nós vamos ficar. Nossa Senhora, tem que correr. Ainda vai faltar mais nada aqui, mas vamos internar. Vamos lá, meu povo de Deus. Oi? Achei. Achei. Então, nós temos a sequência de Páscoa, a sequência de Pentecostes, que são obrigatórias. Mas, além dessas duas, nós temos duas celebrações que têm sequências, mas que são facultativas. Um é Corpus Christi. Alguém lembra de Corpus Christi? Terra resulta de alegria. Viu? E nós temos a memória de nossa cultura, que é o Stabat Mater. Estava a Mãe Dolorosa de pé, a Mãe Dolorosa. São essas quatro sequências que nós atualmente temos na liturgia. Tá bom? Corpus Christi na Sala das Dores é facultativa, Páscoa e Pentecostes é obrigatório. São obrigatórios. Encontrei aqui, gente, a inclinação. Ó, genuflexão. Quando é que a gente faz genuflexão? Melhor, como se faz a genuflexão? A genuflexão se faz dobrando o joelho direito até o chão. O joelho direito é o que se dobra até o chão. O esquerdo não vai até o chão, aí é ajoelhar. Mas genuflexão dobra o joelho direito até o chão. Significa adoração. Por isso se reserva ao Santíssimo Sacramento e à Santa Cruz. Desde a solene adoração da ação litúrgica, essa da Paixão do Senhor, até o início da Vigília Pascal. Então, como se adora a Santa Cruz? Fazendo genuflexão. Geralmente se faz genuflexão. Quando não se faz, é porque é muita gente. Né? Mas a Santíssima Eucaristia, a gente faz genuflexão. Tanto quanto está no sacrário. Mas nós temos também... Eita, o dinheiro caindo aqui. Nós temos também as inclinações. E as inclinações é importante a gente saber.
As inclinações. E depois as inclinações, elas manifestam. As inclinações, elas manifestam reverência. A inclinação é isso daqui, ó. Inclinação, nós temos dois tipos, de cabeça e de corpo. A inclinação do corpo, ela inclina o tronco do corpo, entenderam? O tronco do corpo vai. E nós temos a inclinação de cabeça, que é isso aqui, ó. É a cabeça que vai. Inclinação de tronco, de corpo e a inclinação de cabeça. Nós fazemos a inclinação de cabeça quando? Quando se nomeiam juntas as três pessoas divinas. Então, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Nós temos a inclinação de cabeça. Quando se fala o nome de Jesus, por isso quando fala Senhor Jesus Cristo, no glória, né? Senhor Jesus Cristo, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, a gente inclina a cabeça. Quando fala também Jesus Cristo lá mais no final do glória, a gente inclina de novo a cabeça. E isso no meio das orações, mas depois foram se esquecendo de tudo isso. Mas existe. Isso é sinal de reverência. Nós também fazemos inclinação de cabeça no nome da Virgem Maria, né? Que muito comumente a gente faz dentro da oração eucarística. Mas não só nesse momento. Falou, não é Nossa Senhora. Não é Mãe de Deus, é Maria, é o nome. Maria. Então, falou o nome Maria, a cabeça inclina. Falou o nome, se inclina. Se faz a inclinação de cabeça. E também o santo que está sendo celebrado. Hoje nós estamos celebrando a festa de Santo Antônio. Então, quando fala Antônio, faz a inclinação de cabeça. Bom? E do santo em cuja honra se celebra a missa. Então, a inclinação de cabeça é para as três pessoas da Santíssima Trindade juntas, para o nome de Jesus, nome de Nossa Senhora, Virgem Maria, e do santo em cuja honra está se celebrando a missa. E também vamos esquecendo muito do credo, né? Vamos esquecendo muito do credo. Porque a gente faz inclinação de cabeça no credo, nas partes da encarnação. Mas isso nós vamos entrar aqui agora e eu vou explicar para vocês quando a gente entrar aqui no credo. Tá bom? Oi? A inclinação do corpo se faz quando a gente passa, por exemplo, diante do altar. Se inclina o corpo. Diante da Santíssima Eucaristia, genuflexão. Inclinação de corpo, como nós vamos ver aqui também mais para frente, é no credo. Tá joia? E aí as outras partes que aqui falam da inclinação de corpo é reservada apenas ao sacerdote. Mas vamos lá. Então, após nós vermos as sequências, as 4 sequências, 2 obrigatórias e 2 facultativas, nós temos a homilia, que é parte da liturgia e vivamente recomendada. Creio eu, não a gente gastar tempo aqui com a homilia. Como eu disse na aula passada, chegando em casa, deem uma olhada no material, leiam, que às vezes não tem como eu tratar todo o texto aqui com vocês. Mas surgindo alguma dúvida, os senhores têm meu contato. Profissão de fé. O símbolo ou profissão de fé tem por objetivo levar todo o povo reunido a responder à palavra de Deus anunciada da Sagrada Escritura e explicada pela homilia. O símbolo deve ser cantado ou recitado pelo sacerdote com o povo aos domingos e nas solenidades. Pode-se também dizer em celebrações especiais de caráter mais solene, mesmo caso do glória. E nós temos 2 símbolos, os senhores sabem disso, né? 2 credos. O credo niceno-constantinopolitano e o credo apostólico. O credo niceno-constantinopolitano é um credo grande, né?
Não vamos ler ele aqui todo, mas eu quero só chegar na parte das inclinações profundas. Inclinação de tronco. Não é inclinação de cabeça, é inclinação de corpo, na parte da encarnação. Ó. E por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Aí vem a rubrica. As palavras seguintes até, e se fez homem, todos se inclinam. Então, ó, vou ficar aqui de frente para o pessoal de casa ver. E por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos. É isso aí. E aí, no símbolo apostólico, no credo mais comum, nós temos: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, aí vem a rubrica, as palavras seguintes, até a Virgem Maria, todos se inclinam, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e aí falou Maria, volta à posição normal. Por quê? Isso é uma reverência ao mistério da encarnação de nosso Senhor. E tem dias que essa reverência é mais expressiva. Nós saberíamos dizer quais? Natal e Anunciação. 24 e 25 de dezembro e 25 de março. Porque nesses dias não se inclina, mas se ajoelha nessas partes. A gente ajoelha nas partes da encarnação. Nos lugares onde a gente, nos dias comuns, apenas fazemos a inclinação, no Natal e na solenidade da Anunciação do Senhor, a gente ajoelha. Bom? Geralmente vem. Geralmente vem a rubrica na liturgia, todos ajoelham. Geralmente vem. Mas se não vier, saibam que no Natal e na Anunciação se ajoelha nas palavras da encarnação. Depois nós temos a oração universal, que é as preces. E para se formular preces, nós temos 4 modelos. Melhor, 4 indicações de que devem constar nas preces. A gente não faz prece de qualquer jeito. Nós fazemos preces nessas intenções. Primeira intenção, pelas necessidades da igreja. Aí na letra A, pelas necessidades da igreja. Segunda intenção, pelos poderes públicos e pela salvação de todo mundo. Terceira intenção, pelos que sofrem qualquer dificuldade. E quarta intenção, pela comunidade local. São os 4 contextos da oração dos fiéis, da oração universal, que estão as preces. Pode acrescentar outros, pode acrescentar. Mas essas 4 é sempre de importância tremenda se ter. Pelas necessidades da igreja, pelos poderes públicos, pelos que sofrem qualquer dificuldade e pela comunidade local. Essas são as que normalmente são as séries de intenções. São assim, perguntar como que formular. Segue esse script aqui que vai dar sucesso. Bom? Então, próxima página, nós entramos, e aí vem, né? Normalmente as intenções são proferidas do ambão ou do lugar apropriado, pelo diácono, pelo cantor, pelo leitor ou pelo que é o leitor. Nós entramos agora na liturgia eucarística. Estou aqui correndo, gente, quando tem. Então, aí nós temos a liturgia eucarística. A Igreja dispôs toda a celebração da liturgia eucarística em partes que correspondem às palavras e gestos de Cristo. De fato, quais são essas partes? 3. Vamos lá ver quais são. Preparação dos dons, onde se leva ao altar o pão e o vinho e um pouco de água. Se falta um pouco de água, o sacramento não é válido. Não se pode faltar esses 3 elementos: pão,
vinho e um pouco de água. Se eu perguntar para vocês, qual é a matéria do sacramento da Eucaristia? O que vocês me respondem? Um pouco de água. Não é só pão e vinho, ainda tem um pouco de água. Bom? Sem isso, a missa é inválida. Sem pão, a missa é inválida. Sem vinho, a missa é inválida. Sem um pouco de água, também. Na oração eucarística, que é a segunda parte, rende graças a Deus por toda a obra da salvação e pelas oferendas que se tornaram corpo e sangue de Cristo. E a terceira parte da celebração da liturgia eucarística é a fração do pão, que é o que dá nome à Eucaristia. Fractio panis, que dá nome à Eucaristia, a fração do pão. Onde os fiéis recebem o corpo e o sangue do Senhor. Tudo bem? Os fiéis, embora muitos, recebem o corpo e o sangue do Senhor de um só pão e de um só cálice, do mesmo modo como os apóstolos das próprias mãos do Cristo. Então, vamos lá. Preparação dos dons. Terminou a prece, né? Canto ofertório. Ou, se não tiver canto ofertório. Então, ó, o sacerdote de pé junto ao altar. Isso daqui eu vou excluir a parte da coleta, mas está citado aqui no texto. Não vou me deter a isso. Né? A coleta, dinheiro, que eu estou dizendo aqui a respeito. Mas vamos aqui à parte mesmo da preparação dos dons. O sacerdote de pé junto ao altar recebe a patena. Vocês sabem o que é patena? A patena, ó, mostrar meus talentos artísticos. Ó, o que é isso? Meus caras, né? A patena é aquele pratinho. Aquele pratinho que lá na credência, naquela mesinha, ele fica aqui em cima. Mas dentro desse pratinho, temos o quê? A hóstia grande. Então, o sacerdote de pé junto ao altar recebe a patena com o pão em suas mãos e, levantando-a um pouco sobre o altar, diz em silêncio essa oração aqui. E ela só é dita em voz alta quando não tem canto do ofertório. Se tem canto do ofertório, a gente não ouve ela. Aí o padre vai dizer: bendito sejais vós, Senhor Deus do universo, pelo pão recebemos bondade, fruto da terra do trabalho humano, que agora vos apresentamos para nos tornar pão da vida. Se tem canto de ofertório, o padre fala essa oração em silêncio. Se não tem canto de ofertório, o padre fala essa oração em voz alta. E nós aclamamos, se não tem canto de ofertório: bendito seja Deus para sempre. Que está aí escrito embaixo. Se o canto da preparação das oferendas não continuar, o sacerdote poderá recitar em voz alta as palavras acima, e o povo acrescentará a aclamação: bendito seja Deus para sempre. Aí vem o sacerdote ou o diácono, coloca um pouco d'água, coloca o vinho, então, né, que a uvinha é bem linda, né, que vai se transformar em vinho, não é a uva, é o vinho. Vai se colocar um pouco de vinho dentro do cálice e vai colocar um tiquinho, que é uma gotinha, viu? De água junto do vinho. Então, e aí ele vai fazer essa mistureba aí do vinho, essa misturinha do vinho com a água, dizendo essa oração: pelo mistério desta ave. Isso daqui é uma oração secreta. Se tem canto ou se não tem canto, a gente nunca ouve ela. Porque na missa há aquilo que nós chamamos de orações secretas. Viu, dona Maria Geral? Orações secretas. E essa é uma delas. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do nosso Filho
que se dignou assumir a nossa humanidade. E aí, ele pega o cálice e reza a oração. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos vossa bondade, fruto da videira do trabalho humano, que agora vos apresentamos, que para nós vai tornar vinho da salvação. Se tem canto, a gente não ouve a oração. Mas se não tem canto, ela é dita em voz alta. E nós aclamamos o quê? Bendito seja Deus para sempre. Aí, né, vem essa oração, vem outras orações secretas, mas que não estão aqui constadas. Porque não é preciso a gente saber também. Lá vai o Senhor das minhas faltas, purificar meus pecados. Mas antes disso, tem aquela oração que ele faz, inclinando-se sobre o altar, de coração contrito e humilde, para depois lavar as mãos. E aí nós vamos à oração sobre as oferendas. Estando depois no meio do altar e voltado para o povo, o sacerdote estende e une as mãos e diz: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E o povo responde: receba. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Expliquei isso na última aula. Não vou explicar novamente. Pode, depois. Então, aí o povo, né? Depois vem a oração sobre as oferendas e a gente responde com amém. E aí inicia a oração eucarística, que é o centro e ápice de toda a celebração. A oração eucarística é composta de uns elementos essenciais. Os elementos essenciais são quantos vocês chutam? 8 elementos essenciais. Primeiro elemento essencial da oração eucarística é a ação de graças. E a ação de graças é expressa especialmente no prefácio. O prefácio é onde se expressa mais plenamente essa ação de graças dentro da oração eucarística. Depois nós temos aquilo que nós chamamos, né, de aclamação. Qual aclamação vocês acham que é essa? O santo, o canto do santo, o hino do santo, né? Dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, céu e a terra proclamam a vossa... Hosana nas alturas, bendito e Hosana nas alturas. Tá bom? Essa é a aclamação posterior à ação de graças da oração eucarística. Depois nós temos o que nós chamamos de epiclese. A epiclese é aonde se invoca a força do Espírito Santo para que se paire sobre as oferendas. Então, se vocês me perguntarem, Lucas, onde é que está a epiclese na oração eucarística segunda? Ela está bem aqui, ó. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito. Aqui está a epiclese da oração eucarística. Essa terceira parte, esse terceiro elemento essencial da oração eucarística. Depois nós temos a narrativa da instituição. O nome já diz, narrativa da instituição é as palavras de Cristo, né? Tomai todos e comei, tomai todos e bebei, são, enfim, em suma, a narrativa da instituição. Depois nós temos aquilo que nós chamamos de anamnese. Anamnese é fazer memória daquilo que é próprio do Senhor, da vida do Senhor. E a anamnese na oração eucarística segunda, ela é justamente expressa depois daquela aclamação que a gente faz, né? Depois daquilo que a gente chama de aclamação memorial. O que é aclamação memorial? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, ou Salvador do mundo, ou todas as vezes que comemos. Mas aí,
A anamnese é justamente essa parte aqui, ó, onde se faz memória, ó. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós, ó, viu que fez memória da morte e ressurreição de Jesus? Fatos da vida dele. Então, essa é a anamnese. E depois nós A temos gente levanta logo que a gente fala, a gente levanta, ou a gente pode levantar antes? A senhora fala da aclamação? É na hora que a gente está ali, que o padre, né, faz a transubstanciação, a gente responde, levanta, ou a gente levanta? A instrução geral do missal romano fala que, a respeito do ajoelhar, fala que é louvável aonde se conserva de que o povo se ajoelha do santo até, salvo engano, acho que é o cordeiro, salvo engano, acho que é. Eu teria que olhar aqui, é louvável que se permaneça. Então, se a senhora quiser continuar a oração, o restante da oração eucarística de joelhos, não tem problema. Se a senhora quiser levantar, pode levantar. Tanto antes de dizer, pode levantar aclamando, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Mas também pode deixar para depois. Não tem... Eu faço, geralmente é assim. Mas eu queria saber, assim, porque a gente, como catequista, aí o catequizando observa a gente, então a gente tem que... Entendeu, Não, né? perfeito, perfeito. Mas é porque, assim, isso também, até dentro dessa parte aqui, ainda é louvável a piedade popular, onde muita gente prefere ficar ajoelhado, onde outras pessoas preferem levantar. Mas, na narrativa da instituição, todos permanecem de joelhos, a não ser por causa grave, ou saúde, ou que não tem espaço para ajoelhar. Entendi. Certinho. O missal não é claro quanto a isso. Então, eu não posso dizer para o senhor assim, é isso. Joia? Então, depois disso, depois da anamnese, que é recordando alguns fatos da vida de Jesus, nós temos a oblação. A oblação já diz, né? A oblativa, onde, pela qual a igreja, em particular a Assembleia atualmente reunida, realizando essa memória, oferece ao Pai no Espírito Santo a hóstia santa e imaculada. Onde está a oblação na oração eucarística segunda? Nessa parte aqui, ó. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Aqui está o caráter oblativo da liturgia eucarística. E nós temos as intercessões. As intercessões vão desde as intercessões pelo Santo Padre o Papa, pelo Bispo, pelas almas dos defuntos, por nós, enfim, pelos ministros. Tudo isso faz parte da parte das intercessões, as rogações, intercessões, enfim, as petições. E nós temos, por último, a oitava parte, que é a doxologia final, onde é exprimida a glorificação de Deus e é confirmada e concluída pelo grande amém. O grande, por Cristo, com Cristo. Essa é a aclamação, esta é a doxologia final, onde se culmina com o grande amém, dito ou cantado pela Assembleia. Alguma dúvida aqui? Mas dessa parte de ajoelhar, depois eu pego ela aqui na igreja. Perfeito. Foi me perguntado na última aula se pode se elevar as mãos. Enfim, vou ampliar. Se elevar as mãos na hora da consagração, se elevar as mãos nessa hora. Na normativa, na norma litúrgica, não se eleva, não se tem escrito que se eleva. Contudo, na liturgia, ainda é permitido uma coisa: bom senso. E outra coisa ainda, piedade popular. Se não estou atrapalhando os outros a rezar, se não estou sendo um inconveniente, mas é uma expressão popular minha de adoração, de respeito,
Não há motivos para mim não fazer. Não há motivos. Eu não estou atrapalhando o rito, não estou, entende? Se o senhor tem esse costume, eu não vou falar para o senhor que está errado, nem que está certo. É do senhor. Na liturgia, cabe as nossas expressões particulares de devoção e de reverência, desde que não influencie e atrapalhe a participação dos demais. Perfeito? Então, quanto a isso, pois não. Aí depois eu falo se eu não vejo o coletivo, a gente permanece ou de joelho ou de pé até pegar. Vamos chegar nessa parte? Vamos esperar chegar nessa parte do cordeiro? Não, me ajuda a lembrar. Vamos esperar chegar nessa parte do cordeiro, que aí você me faça essa pergunta de novo, por favor. Para a gente não ir pulando as etapas. Depois disso, da doxologia final, nós partimos para o rito da comunhão. E o rito da comunhão, ele é, já como diz o nome, praticamente a comunhão já oferecida. Então, o rito da comunhão, a primeira parte do rito é a oração do Senhor, onde nós somos convidados a rezar a oração do Senhor, que é a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso, às vezes a gente vê que o povo não começa a rezar do início. Começa a rezar do que estais no céu. Não, e a oração do Pai Nosso, ela é iniciada pelo povo desde o Pai Nosso. O padre faz o convite. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer. Aí a Assembleia começa. Pai Nosso, desde o Pai Nosso, a Assembleia começa a rezar. Tá bom? Outro ponto que vocês não me perguntaram, mas que eu já não decidi. Abre os braços ou não abre os braços? A normativa não fala. Vou pegar aqui na íntegra da rubrica. Ó, o sacerdote abre os braços e prossegue com o povo. Há uma ambiguidade de interpretação aqui em dizer que o sacerdote abre os braços e prossegue com o povo falando e de braços abertos também. Mas o que eu quero dizer aqui? A mesma resposta que eu dei para o senhor antes. Já é praticamente um culto do povo brasileiro abrir os braços na hora do Pai Nosso. Abrir os braços na hora do Pai Nosso. Atrapalha? Não vejo que atrapalha. Não vejo que atrapalha. Quem reza de braços estendidos, maravilha. Quem reza de braços contidos, maravilha também. Não tem base. Agora, é obrigatório ao padre, e a normativa vem aqui dizendo, ficar de braços abertos. O padre, sim, tem que ficar de braços abertos. O padre, sim. O povo. Mas nós temos, nesse novo missal, uma introdução à oração do Pai Nosso que nos motiva a abrir os braços e que isso pertence ao rito ambrosiano, que é aquela motivação assim: guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Se você me perguntar, Lucas, e você? Como que você faz? Eu não abro os braços, geralmente. Não abro os braços. Mas quando se reza essa motivação aqui para rezar o Pai Nosso, que fala, né, elevemos as mãos ao Pai, aí eu abro as mãos. Isso sou eu. Quando pede. Quando não pede, eu não abro. A normativa não especifica se o povo abre ou não abre os braços. Então, enquanto isso, fica a critério de... Tem um problema. E ele pede isso daí pode ser uma interpretação, mas assim, é uma interpretação particular. É Moisés
Moisés que os braços se cansaram. Então, se Moisés baixava os braços, os israelitas perdiam. Se Moisés, lá na batalha, se Moisés levantasse os braços, os israelitas ganhavam. Eram Arão e Hur que sustentavam os braços de Moisés. Tá bom? Mas, enfim, isso é uma interpretação particular. Não é nada normativo e dogmático da igreja. Depois do Pai Nosso, que não se tem amém no final do Pai Nosso, isso a gente já sabe, vem-se a oração que é rezada exclusivamente pelo sacerdote. Exclusivamente. O livrai-nos de todos os males ao Pai. Diácono não reza, coroinha não reza, ministro da Eucaristia não reza, cachorro não reza, povo não reza. É o padre que reza essa oração. Porque o povo vai concluir essa oração aclamando: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí o padre vai continuar sozinho de novo. Então ninguém mais reza, só o padre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos avós, o padre reza sozinho, a gente é boca fechada. Mas não se reza. Não se reza. Bom? E aí nós vamos concluir dizendo amém. No final, quando o padre vai falar. Vós que sois... Ó, lembram da indicação da indicação trinitária junta? Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo? Amém. Indicação trinitária, então, tem-se a reverência de cabeça. A inclinação de cabeça. Vem-se o rito da paz. O rito da paz, onde se convida a assembleia a saudar uns aos outros em sinal de paz, né? Aí o padre fala: a paz do Senhor esteja sempre convosco. E a gente responde: o amor de Cristo nos uniu. A parte que segue pode ser omitida, não é obrigatório. Então, se tem, amém. Se não tem, amém também. Tá joia? Não é obrigatório chegar para o irmão e falar paz de Cristo. Mas tenhamos o bom senso. Se não houve o convite para a saudação, se não houve o saudai-vos em Cristo Jesus, não se aperta a mão, não. Tem gente que cai no buraco. Nós não vamos cair, dona Maria Geral. Tá jóia? É. Então, é isso que eu queria dizer para os senhores quanto à paz. Porque o momento da paz, por muitos anos, se teve o canto na nossa liturgia. Mas, em momento nenhum, se pede canto aqui, nesse momento da paz. Tá bom? Isso é invenção de moda. Porque a saudação fraterna, ela é breve. Porque logo vem o Cordeiro de Deus. Vamos aos ritos finais. Os ritos finais não, continuando. Pois não? Uhum. A Saracutiana. É uma oração. É. O pessoal ignora o Cordeiro de Deus. Mesmo rezar uma vez o povo da Saracutiana. É. Enfim, isso é falta de catequese para com o povo. Isso é falta de catequese. Isso é falta de catequese. Depois disso, vem a fração do pão. E o gesto da fração realizada por Cristo na última ceia, que no tempo apostólico deu nome a toda a ação eucarística. Vocês lembram que lá na oração eucarística o padre fala: tomou o pão em suas mãos, partiu e o deu a seus discípulos? Naquele momento não se parte o pão, porque o momento de partir o pão é aqui, é agora. Na hora do Cordeiro de Deus é que se parte o pão. Parte-se o pão, pega um fragmento do pão,
depõe dentro do cálice para simbolizar a união do corpo e sangue de Cristo, simbolizar aqui comungando o corpo, eu comungo o sangue, comungando o sangue, eu comungo o corpo. Então, vem o gesto da fração do pão, né? E a fração do pão é acompanhada da oração do Cordeiro de Deus, cantado ou rezado. Enquanto se parte o pão, reza-se, Cordeiro de Deus, tirai o pecado, não tem esperado de nós. O dai-nos a paz é só quando se termina de partir o pão. Após isso, vem a comunhão. E aí, claro, nós ainda temos a resposta, né? Felizes o convite e a resposta. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Que a gente responde: Senhor, eu não sou digno ou digna, se for mulher é digna. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Ou se for mulher, salva. Se a pessoa for mulher. Tá joia? A comunhão. Pois não. Ah, pois não, estou perdendo. Não, se permanece de pé até o sacerdote comungar. O sacerdote comungou, iniciou a comunhão. Aí já pode sentar. Não se tem nada disso. Isso é piedade popular também. Isso é algo que eu também faço. Se eu não comungo na missa, o Santíssimo Sacramento passa diante de mim, eu vou levantar. Mas se eu comungo na missa, se o Santíssimo Sacramento está dentro de mim, por que eu vou levantar, né, nesse momento? É claro que até a hora que vai guardar. Se eu não comungo, é uma coisa, porque o Senhor não está dentro de mim, presente nas espécies eucarísticas. Mas se eu comungo e o Senhor está presente dentro de mim nas espécies eucarísticas, eu estou sendo aquela âmbula, aquele sacrário, aquele receptáculo ali. Não, a gente só confia no livro. É uma palavra, não tem só. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Deixa eu correr aqui, gente, porque faltam 7 minutos. Nossa Senhora, estou aqui preocupadíssimo com a hora. Então, vamos lá. Comunhão. O momento da comunhão, eu acho que não gasta muito eu dizer. Só gasta muito eu formar. Como que se recebe a comunhão? De pé ou de joelho? Ah, Lucas, mas eu sou paraplégico. Então é óbvio que você vai receber sentado, né? Mas, do contrário, é de pé ou de joelhos. Como assim? Se eu recebo de pé, eu recebo ou na mão ou na boca. Como que eu recebo comunhão na mão? Mão direita por baixo, mão esquerda por cima. O ministro coloca a partícula em cima da minha mão esquerda, falando o corpo de Cristo. Ele apresenta e fala o corpo de Cristo. Eu respondo amém. Ele coloca a partícula em cima da minha mão esquerda. A minha mão direita vai na partícula que está na minha mão esquerda e é levada à boca. Tudo isso na frente do ministro. Não se comunga andando pelo corredor. Na boca, o corpo de Cristo. Amém. Então, aí eu já tenho que abrir a boca, né, um pouco, e colocar a minha língua um tiquinho para fora, né? O corpo de Cristo. Aí respondo, amém. Aí, abro um pouco a boca e coloco um pouco a língua para fora. Porque, do contrário, se eu não abrir a boca, difícil, né? De joelhos. Quem comunga de joelhos, comunga na boca. Se eu me ajoelho, eu comungo na boca. Então, para comungar na mão, é só se for de pé.
para comungar na boca, de pé ou de joelhos. Perfeito? Alguma dúvida aqui? É de cada um. Ou por determinação do bispo. Mas até onde eu saiba, Dom Cláudio não determinou que só pode. Então, é válido os 3 modos: de joelho, na mão, na boca. Na mão, às vezes, tem esse perigo. Professor Lucas, Pois e a não. inclinação antes de... Perfeitamente. Isso mesmo. Olha aí, eu esquecendo. Obrigado, Dácio. Se eu comungo de pé, antes de comungar, de receber o corpo de Cristo, eu faço uma inclinação profunda diante do ministro. Então, eu chego diante do ministro, faço a inclinação profunda e ele fala, o corpo de Cristo. Aí eu, amém. E aí comungo do jeito que eu achar melhor. Se eu ajoelho, não precisa de se fazer a inclinação profunda. Tá certo? Obrigado, Dácio. Já ia passando despercebido isso. Dentro do rito da comunhão, nós também temos o que ficou de fora, mas é a oração, o oremos pós-comunhão, o oremos pós-comunhão. Depois vem os ritos finais, que são compostos. O que compõe os ritos finais? Os avisos. Os avisos compõem os ritos finais, fazem parte dos ritos finais. A saudação, o Senhor esteja convosco, e a bênção final. A despedida do diácono ou do padre, de em paz que o Senhor os acompanhe. O beijo do altar. A inclinação do sacerdote diante do altar. E a procissão de saída. Então, tudo isso faz parte dos ritos finais. Então, ainda a missa, né, está acontecendo. A missa termina mesmo quando se retira a procissão dos ministros. Tem gente que não espera. Que Deus os alcance. Amém? Alguma dúvida? Espero ter correspondido à disciplina. Espero ter sido um auxílio aos senhores, tanto os que estão em casa quanto os que estão aqui. Obrigado pela atenção, pela paciência. Obrigado por acolherem esse humilde servo do Senhor. Obrigado por me permitir lecionar essa disciplina aos senhores. Foi um prazer inenarrável. E agradeço demais a todos, viu, gente? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. E acho que a gente se encontra por aí. Rezem por mim. Perdoe-me se fui falho em algum ponto. Vamos rezar primeiro. Ave Maria, cheia de graça, bendita as vós, e bendita